Mais uma vez, boa noite para os irmãos, sejam bem-vindos. Mais um domingo na casa do Senhor. Hoje vamos falar um pouco sobre o que me traz aqui, o que te traz aqui, que é a graça de Jesus. Se não fosse a graça de Jesus, nós já teríamos sido consumidos. Os irmãos podem ter certeza disso, nós não estaríamos aqui. O versículo que lemos no início, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim ou sobre mim. Vamos frisar na frase, a minha graça te basta. Se procurarmos entender o que significa graça e buscarmos essa definição em algum dicionário, vamos encontrar o termo graça, o seguinte: o favor imerecido de Deus, que Deus concede ao homem nesse tempo. Embora essa definição seja uma verdade, ela é incompleta. Graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino, demonstrada por Ele através da bondade para com o pecador que não merece o seu favor. Não merecemos de forma alguma a graça que Deus nos dá. Um Deus santo não tem nenhuma obrigação de conceder graça a pecadores, mas Ele assim o faz segundo o bem-querer e sua vontade, porque Ele pode fazer isso. Ele demonstra graça ao estender seu favor, sua misericórdia e seu amor para cumprir as necessidades do ser humano. Visto que o caráter de Deus é composto de graça, movido por bondade, Ele espontaneamente se dispõe a conceder a sua graça à humanidade pecadora em nosso tempo de aflição. Queridos, quando lemos 2 Coríntios 12, 9, Jesus dizendo a Paulo que a sua graça lhe basta, e hoje você para e observa alguns rostos nas igrejas, você observa que trazem uma certa insatisfação, tipo, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, não era isso que eu queria. Mas sabe por quê? Você encontra esse tipo de coisa dentro das igrejas. Nós temos uma visão errada do Evangelho. O Evangelho que foi pregado para nós, que você aprendeu, é tipo assim: oh meu irmão, vem para a igreja, vem para a igreja, aí você vai ter sua vida mudada. Vamos para lá, sua vida vai melhorar, seu salário vai melhorar. Deus vai aumentar o seu salário. Deus vai te curar. Se estiver doente, vamos para a igreja. Deus vai te curar. Aí o indivíduo vem para a igreja. Aí ele vem para a igreja e espera que aconteça isso. Aí não acontece. Aí começa a se frustrar. Ele vem para a igreja e fica 1 ano, 2 anos, 10 anos. Nada aconteceu. Seu salário não aumentou. Tudo não ficou bom para ele. Ele não foi curado. E continua naquela mesma vida. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas querem chegar na igreja
e com 10 anos de convertido, está sentado aí no banco da igreja, e agora sem nenhuma dor no corpo, cheio de dinheiro no bolso, com a família inteira na igreja, sem nenhum pecado. Não quero ter pecado. Agora eu te pergunto, onde está escrito isso na Bíblia? Onde? Você não vai encontrar. Eles estão numa visão errada. Isso não existe. Esta visão está totalmente equivocada. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Se você puder, você responde dentro de você mesmo aí. Não tem versículo na Bíblia que fala isso. Tem? Você já leu na Bíblia? Você já leu na Bíblia algum versículo que diz que nós não teremos pecado aqui na terra? Ao contrário, a Bíblia fala que todos pecaram. E aquele que diz que não peca é mentiroso. Então vamos entender um pouco desta "a minha graça te basta". Se não existe nenhum versículo na Bíblia mostrando isso, por que é pregado isso? Você ouve isso? A Bíblia não fala. Aí muitos ficam aí mostrando a sua cara de insatisfação dentro da igreja, porque veio, esperava uma coisa e não foi aquilo que desejava. Então, Jesus veio à terra e não tinha pecado. Mas o incrível, que Jesus foi a pessoa que mais sofreu aqui nessa terra, e não tinha nenhum pecado. Imagina eu e você. Isso é uma visão errada do Evangelho. Promessas que Jesus nunca prometeu isso a ninguém. Onde você viu Jesus falar: vem a mim, e vai acabar todos os seus problemas? Onde? Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Queridos, estamos debaixo da lei do pecado. Você vai travar uma luta com o pecado desde o dia em que tem razão até a sua morte, ou que Jesus volte, né? Satanás, ele vai travar uma luta desde quando ele nasceu até quando ele morrer. Ele não vai deixar barato. Nunca vai deixar de ter isso. Então, o dia que você quiser parar de ter crise, é só no céu. E onde? Eu vou te perguntar por que você vai parar de ter crise no céu. Talvez alguns respondam, mas eu vou dizer por que lá no céu não vai ter mais crise. Porque o inferno não entra. Porque Satanás, ele é o dono das crises. O inferno, do caos, ele é o Senhor de tudo isso. Então, você pode perguntar: o que é que o Wellington está querendo dizer com isso? Que você tem que se conformar com muita coisa. Como assim que se conformar? Se conformar, porque Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. E se você souber disso, você vai sentar na cadeira satisfeito e ficar feliz. Preste bem atenção no que eu estou falando, para depois você não sair daqui dizendo que o Wellington falou coisas erradas. Deus não vai fazer. Aí, se você souber disso, você vai sentar na cadeira, ficar feliz, satisfeito, completo. Não vai buscar algo que não vai dar certo. Porque se ele desse, ele já tinha te dado.
Isso não é uma desculpa para você não buscar. Isso não é uma desculpa para você não buscar. Não é todo mundo que Ele vai curar, não é todo mundo que Ele vai dar carro, não é todo mundo que Ele vai dar casa, não é todo mundo que Ele vai fazer tudo. Então, o que Ele vai fazer? O que Ele vai fazer? Olha, preste bem atenção num versículo onde Paulo diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Foi colocado um espinho na carne de Paulo. Pode ser uma aflição, uma debilidade, foi colocada em Paulo. Paulo ficou fraco, pode ter sido uma doença, uma fraqueza, e ele disse para o Senhor: tira isso de mim. Por 3 vezes ele orou, como diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E Deus disse então para ele: não vou tirar. Mas por quê? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas como é que é? Paulo, eu não vou te curar, foi o que o Senhor disse. Não vou te dar dinheiro, não vou fazer nada. Tá. Então, o que o Senhor vai fazer? A minha graça te basta. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Quando Jesus disse: a minha graça te basta. Você está cheio de pecado. Você merecia, eu e você, merecia ser morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu e você, cheio de pecado, Deus disse: eu não vou te matar. Seus pecados te levam para o inferno, eu não vou te levar. Você vai vir para o céu. Não merecia vir, eu vou te trazer. Esse é o propósito do cristianismo. O cristianismo é isso. A graça de Deus te basta, só. A graça não desiste de ninguém. A graça não desiste de ninguém. Diferentemente de pessoas desistem fácil de pessoas. Pessoas mesmo pedindo perdão e perdoando, depois fica lembrando. Um exemplo que a graça é diferente. A história de Pedro. A história de Pedro é muito interessante. A história de Pedro andou ali com Jesus, viu vários milagres, mas tem algumas experiências que só passou Pedro. Pedro foi o único que tirou moedinha lá da boca do peixe, né? Foi o único. Pedro foi o único que andou sobre as águas. E também foi o único a ousar contradizer Jesus. Foi o único. No dia em que Jesus ia ser preso, ele disse que morreria. Ele disse que morreria por Jesus. E Jesus disse: você vai me negar antes que o galo cante. E quando Jesus estava sendo preso, alguém viu ele e falou assim: ei, você é um dos deles. Você é nazareno. Está com ele aí. Ele disse: eu não sei nem quem é. E vai. Quando ele entra, alguém lá diz de novo: você é um deles. Eu já falei que não conheço. E ele sai, porque a gente sabe na história da Bíblia que Pedro era um homem bravo mesmo. Alguém fala de novo, ele sai retrucando e dizendo que não conhece. Ele já falou que não conhece. E aí o galo canta. Mas nesse momento, a graça vem sobre Pedro. Jesus não apontou Pedro, perdoou Pedro, lançou a sua graça sobre Pedro. Porque quando Jesus ressuscitou, Jesus não foi apontar Pedro. Quando
Maria foi lá, que o anjo deu o recado, falou com os discípulos que queria que eles se reunissem. E Pedro, ele falou dessa forma, os discípulos e Pedro. Mas quando Pedro foi se encontrar, eu tenho certeza, a Bíblia relata disso. É só você analisar. Pedro estava com vergonha de Cristo. Talvez quando ele chegou, que estava próximo de Jesus ali, ele se escondeu. Estou só conjecturando. Mas se fosse um ser humano, ia perdoar, ia ficar com aquilo. Será? Será que Pedro não vai fazer de novo? Não. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele respondendo que sim. Sabe, Senhor, que sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Que missão! Que missão Jesus deu a alguém que o negou. Mas a graça de Deus veio sobre ele. Então, queridos, quando formos apontar um pecado de alguém que cometeu ontem, cuidado, porque de ontem para cá, essa pessoa que pecou pode ter feito um concerto entre ele e Deus, e estarmos equivocados em apontar o pecado de alguém. Então, se você entender, Senhor me cura, Ele não me curou, mas a graça dele te basta, já é o suficiente. Tem irmãos que faz campanha: Senhor, traz o paraíso ao meu lar. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Tem que aprender, mudar a filosofia de cristianismo. Vê esse monte de crente aí pedindo esmolas para Deus. Deus cura? Cura. Liberta? Liberta. Transforma e faz. Transforma e faz como Ele quer. Mas Ele não vai fazer com todo mundo. E Ele não vai fazer tudo. É só você olhar para Paulo. Paulo foi um fenômeno. Ele tinha problemas, não tinha dinheiro, Paulo não tinha casa, Paulo era perseguido, sofria, apanhava. E aí? Deus não era com Paulo? Era. Sabe o que é tremendo? Na oração que o crente tem que fazer, na hora que o crente for orar, ou você que me ouve aí pela Rádio Louvagem também, que pode também fazer essa oração: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, seja qual ela for, e a sua graça realmente me basta. Porque primeiro tem que vir a vontade de Deus. Primeiro vem a vontade de Deus. Não como muitos dizem por aí: eu ordeno. Não, você não ordena nada. Você é um miserável pecador para ordenar quem? Quem é Deus? É você ou é Ele para ordenar? Você está há tempos rumo a Canaã celestial. Sabe o que eu tenho para você nessa noite? Aguenta firme. Aguenta firme. A viagem está quase terminando. Logo, logo chegaremos ao nosso destino. Aguenta aí mais só um pouquinho. Você já aguentou até hoje, não aguentou? Você não venceu, não suportou, não quebrou tudo quanto foi barreiras. E aí? Você vai desistir? Já chegando ao final? Com dor, sem dor, com dinheiro, sem dinheiro, com alegria ou sem, fica firme. Fica firme que estamos chegando no final da estrada, da caminhada, da viagem. Aí sim, o destino que esta caminhada nos levará.
é eterno. É de felicidade, é de cura total. Nós temos a alegria de que o Espírito de Deus coloca em nosso coração. Sabe qual é? O pau está quebrando lá fora, como está aí agora. Está um caos. Nós ficamos alegres. Roubaram nossa casa, nosso celular. Não tira a nossa alegria. Tem que ser assim, irmãos. Porque a nossa alegria não está nessas coisas. A nossa alegria é produto do Espírito Santo e não de matéria. Não é de vida financeira. É uma coisa sobrenatural em nós. Mas aí vem a pergunta, que eu sei que você deve estar perguntando. E é fácil abrir a boca e dizer isso? É fácil? Não é. De forma alguma, isso é fácil, abrir a boca e dizer isso. A graça dele nos basta. O poder dele está sobre nós. Nosso nome está escrito no livro da vida. E de lá ninguém tira. A única pessoa que tem o poder de tirar o seu nome do livro da vida é você mesmo. Ninguém tem poder para isso. E sabe qual deve e será? Qual será a minha e a sua alegria? É saber que se morrermos hoje, vamos estar aprovados para a primeira ressurreição. Ou se, porventura, Jesus viesse hoje, você está preparado para encontrar com Ele. Isso sim é alegria. Você vai dar um tchauzinho para este mundo de governo corrupto, de doença, e vamos subir para a glória. Isso sim é tremendo. Isso sim é que devemos ter alegria. Amém? Porque a minha graça te basta. Que Deus nos abençoe.